寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição as outras teorias, beleza? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, bora lá! E bem, para quem não sabe, esse quadro de teorias, eu não simplesmente só faço assim, ó, aconteceu porque eu quis, entende? Não, eu pego alguns fatos que poderiam ter acontecido, que poderiam ter dado certo. Aí sim eu moldo eles aqui na teoria para que eles aconteçam e a teoria seja válida. E só avisando que essa teoria não é uma teoria minha, e sim uma teoria de um inscrito, um salve para esse inscrito, que eu não vou falar, né, porque essa teoria pode complicar ele, sendo que, né, é só uma teoria e não a opinião dele. Mas enfim, vamos direto ao vídeo. E bem, eu acredito que a gente já pode pular apresentações, né, de como aconteceu a Guerra da Alemanha, como que ela chegou perto de ganhar e como que ela perdeu. Acho que já está todo mundo saturado de ver isso, né? Enfim, vamos então já começar direto na teoria, já vamos começar direto em Stalingrado, que era onde a Alemanha poderia ter ganho a guerra. E quando eu digo ganhar a guerra, é ganhar a guerra na Europa, tá? Então vamos deixar todas as colônias, não vamos alterar as batalhas ali da África, não vamos alterar nada. Vamos manter só a guerra na Europa, beleza? Então, para eles terem ganho a Segunda Guerra Mundial, ou então parcialmente ganhado, né? Não sei nem se essa palavra existe, parcialmente ganhado, ter ganhado parcialmente a Segunda Guerra, enfim. Eles teriam que tomar Stalingrado, porque tomando Stalingrado eles conseguiriam tomar mais uma partezinha ali da União Soviética, só que eles não fariam isso sozinho, porque a Finlândia, sim, a Finlândia estava contra a União Soviética até 1944, quando a Finlândia e a União Soviética assinaram um acordo de paz, os dois deram as mãos e se juntaram contra a Alemanha. Eu aposto que essa nem todo mundo sabia, hein? E que sim, a Finlândia estava dando um pau na União Soviética, só que, né, a União Soviética e a Finlândia acabaram fazendo um acordo de paz justamente né, para os dois poderem combater a Alemanha em seus territórios, porque a Alemanha também ocupava metade da Finlândia. E diziam os alemães que eram para proteção. Mas enfim. E ok, a Alemanha ganhou. E com isso, o que mudaria? Bem, a Alemanha ela teria mais fronteiras. Só que a União Soviética ela não estaria totalmente acabada. Isso é o pós-guerra, tá? Antes da Guerra Fria. A Finlândia, ela com toda certeza teria mais fronteiras também, pelo menos até aquelas outras duas repúblicas ali que ficam do lado dela, que é basicamente também da Rússia, né? Então, a Finlândia basicamente, eu acho que seria o maior país ali da Escandinávia, pelo menos eu acho, né? Não, a Finlândia não teria nada a ver com a Alemanha, não teria nada a ver com a ideologia da Alemanha na época. E como é que seria a Alemanha também? Afinal, naquela época o Adolf já estava ficando meio louco da cabeça, já tinha acontecido alguns atentados contra a vida dele. E como é que eles fariam para manter o partido de pé? Afinal, não adianta nada. Eu falo assim, a Alemanha ganhou a guerra e 2 anos depois ela acabou. Não, vamos lá. A Alemanha ela ganharia a guerra e ela manteria as fronteiras, só que o Adolf ele não estaria mais no poder. Ué, como assim? Ele já estava ficando louco, ele já estava ficando descontrolado e ele já estava até mesmo dividindo o próprio Partido Nacional Socialista
no meio. Então ele já estava começando a criar uma rincha dentro do próprio partido. E para isso não acontecer e para o partido ainda se manter de pé, ele sim estaria preso. Pois é, ele que fundou o partido e ele que vai para a cadeia. Mas enfim, e quem assumiria seria um outro comandante que eu esqueci o nome dele e eu também não sei pronunciar o nome dele. Mas é esse daí que está na thumb, já aproveitem e tirem print. Ele com toda certeza manteria o controle total do exército, só que, dentro das próprias fronteiras. Porque, afinal, agora nós estamos em Guerra Fria. E a Guerra Fria seria contra quem? Eu acredito que a Guerra Fria seria contra a Inglaterra, Estados Unidos e um pouquinho da União Soviética. E indo para a União Soviética, algumas coisas iriam mudar até mesmo na China. Sim, as coisas iriam mudar na China. Por quê? Isso nós não vamos alterar, o Japão perdeu a guerra e devolveu os territórios. Só que logo após o final da Segunda Guerra Mundial, a China volta a ter a guerra civil entre eles. Só que uma coisa que as pessoas esquecem é que a Mongólia ainda estava sob domínio soviético e a Manchúria passou a ser ocupada pela União Soviética. E não, eles não devolveriam a Manchúria para a China. Porque eles precisariam de um estado fantoche até saber como é que vai terminar a Guerra Civil Chinesa. E aproveitando que a Alemanha estaria muito mais perto ali do Cazaquistão, então eu acredito que seria muito mais fácil deles acabarem mandando armas ali para os nacionalistas chineses. Não que o Kuomintang simpatizava com um movimento fascista ou nazista, mas ainda assim o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Enquanto isso, a União Soviética financiaria o Mao Tse-tung. Então, como tem dois, eu acredito que até mesmo os Estados Unidos poderiam financiar o Kuomintang junto com a Alemanha. Pois é. Então, possivelmente a China seria dividida no meio entre China Ocidental e China Oriental. Basicamente o que aconteceu com a Alemanha, olha só como o mundo dá voltas. E agora, voltando para a Europa, nesse tempo nós tínhamos dois outros países que eram fascistas e nacionais sindicalistas, que eram Portugal, com Antônio de Oliveira Salazar, e Espanha, com Francisco Franco. E não, a Alemanha não iria anexar nem a Espanha nem Portugal, porque sairia muito caro para eles. E, além disso, eles teriam que lidar com muitas revoltas internas dentro dos territórios dominados. Dentro dos territórios dominados, justamente pelo fato de que eles ainda assim iriam fazer fronteira com a União Soviética e nada impede da União Soviética financiar grupos de guerrilha, financiar grupos comunistas contra o governo alemão. E também nada impediria os Estados Unidos de financiar outras milícias contra o governo alemão também. Afinal, não dá para prever qual seria o próximo passo da Alemanha. Mas a União Soviética, beleza, ela faz fronteira, então seria relativamente fácil aos comunistas financiarem ali grupos de guerrilha. Mas e os Estados Unidos? Bem, lembra que a Alemanha tomou grande parte da Rússia, inclusive as regiões do Cáucaso? E logo, eles estariam fazendo fronteira com a Turquia, que a Turquia, na Guerra Fria, foi um grande aliado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos falaram, deixaram umas biribinhas ali para soltar na União Soviética caso complicasse a situação. Então, nada impediria disso acontecer novamente. Só que, em vez de deixar umas biribinhas, talvez eles deixariam ali algumas bombas, mas seria muito mais fácil deles financiarem grupos ali de guerrilhas, e até mesmo a Turquia poderia financiar alguns grupos de guerrilhas, muçulmanos ou jihadistas ali pelo Azerbaijão, que, querendo ou não, faz fronteira com a Turquia também. Então, o governo da Alemanha seria uma completa bagunça, nem preciso falar que seria
uma ditadura muito mais rígida do que já foi. Afinal, eles estariam também, obviamente, que tentando limpar, né? Obviamente que não existe isso, limpar uma etnia, mas, né, na mente deles, eles estariam tentando fazer isso, então eles não teriam condições de enfrentar uma outra guerra. E os países que perderam também não, porque tiveram que pagar indenização, acredito eu que tiveram que pagar muitas coisas. Mas e como é que seria no resto do mundo? Afinal, se na Guerra Fria contra a União Soviética a batalha, entre aspas, né, foi contra o comunismo, foi contra governos de esquerda, como é que seria aqui na América do Sul, por exemplo? Bem, eu acredito que no Chile eles teriam condições de mudar o governo, porque existia sim um Partido Nacional Socialista chileno. A Argentina existia também, Venezuela, desculpa, existia também um Partido Nacional Socialista, que foi até mais ou menos 1941. E, bem, Argentina e Paraguai, eu acredito que esses sim já seriam totalmente braço esticado, afinal, né, o próprio Perón, se eu não me engano, tinha já preparado 10 mil documentos para a fuga dos alemães para lá. Então os argentinos sempre colaboraram com o movimento nacional socialista. Mas beleza, e por exemplo, o período militar aqui no Brasil, de quem eles iriam atrás? Dos nazistas, dos comunistas? Eu acredito que eles iriam atrás dos dois, justamente pelo fato, né, desses dois tipos de governo não representar o Brasil, eu digo na visão dos militares, tá? Não estou falando que é certo ou que é errado aqui, tá? Enfim, não representam o Brasil, então era muito mais comum que o Sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fossem os dois estados mais visados pelos militares, e São Paulo também, justamente pelo fato, né, de ter grandes movimentos de esquerda por aqui por São Paulo. Então São Paulo e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu acho que seriam os três estados mais visados aqui do Brasil, mais bem guardados e com muito mais militares por aí, para evitar, né, qualquer tipo de desordem e tumulto, apesar que teria muito tumulto. E ok, vamos avançar um pouquinho, mas ainda assim na Guerra Fria, só que vamos lá para período de 70, 80. Eu acredito que o governo da Alemanha ele ainda se manteria no poder, só que as coisas iriam começar a tumultuar por ali, tumultuar demais. Então eles teriam que fechar ainda mais o país, e eles teriam que ser muito mais rígidos com seu governo e com mídias vazadas, equipes de reportagem, pessoas filmando, satélites, essas coisas todas. Afinal, aí eu acredito que talvez os Estados Unidos e a União Soviética se aliariam novamente, né, justamente para poder espiar o que acontece na Alemanha, porque afinal, se a Alemanha tivesse ganho a guerra, as coisas terríveis que aconteceram ali jamais teriam sido descobertas. Então ficaria um negócio, poxa, esse partido aí, o que está acontecendo ali dentro? Beleza, as pessoas teriam uma noção que seria uma ditadura, né? Afinal, sempre foi, pelo menos, né, de 33 a 45. As coisas só foram descobertas porque a Alemanha perdeu e porque invadiram territórios e tiraram fotos e libertaram as pessoas. Esse é um caso complicado que eu não vou conseguir teorizar, porque, bem, eu acredito que sim, talvez Israel, se fosse formado na época, né, alguma coisa geopoliticamente poderia ter mudado. Eu acredito que Israel poderia infiltrar alguém do Mossad ali, algum espião, alguma coisa ali para saber o que está acontecendo. E aí, caso eles descubram, aí sim sanções e toda coisa desse tipo de burocracia que eu não manjo seriam aplicadas e novamente a Alemanha acho que começaria a passar fome por causa de sanções e começariam a ser isoladas do mundo
E quando Francisco Franco e Antônio de Oliveira Salazar viessem a falecer, eu acredito que a zona de influência alemã iria acabar se perdendo. E hoje em dia, como é que seria a Alemanha? Novamente, seria um país totalmente fechado, porque se eles descobrissem as coisas que aconteceram lá, bem, não preciso falar como seriam as coisas se eles descobrissem. Afinal, aconteceu e eles descobriram e hoje em dia não existe mais esse partido. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Não, eu até peço desculpas se algumas partes ficaram confusas, mas realmente é meio que não tem muito o que mudar. Seria uma ditadura ali um país totalmente fechado. Então seria basicamente impossível ali de alguém saber o que está acontecendo, a não ser que, lógico, tenha refugiados e tenha depoimentos, mas aí também ia ser palavra de um contra a palavra de outro, e ia ter que buscar provas, essas coisas todas. E a Europa, e pelo menos a Europa Central, ia passar por uma grande ditadura, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa teoria também. Peçam a sua teoria na descrição, peçam a sua teoria, contem o que vocês deixariam, o que vocês acrescentariam também, beleza? Falou, hein? Fui!